dos sextos anos. Aqui é a professora Lucimeire, professora de História. Estou aqui hoje para dar continuidade à nossa aula anterior. Hoje vamos abordar o tema civilização egípcia. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse tema? Olha só, hoje vamos falar sobre a localização, clima e o solo egípcio. A localização. Os egípcios se localizam no nordeste da África, limitando-se ao norte com o Mar Mediterrâneo e o sul do Sudão. Clima. É um clima árido. Por que um clima árido? Devido à influência do deserto do Saara, correto? Solo, professora, como é o solo dessa civilização? É um solo fértil. Por que solo fértil? Devido estar próximo às margens do rio Nilo. Tranquilo? Egito, uma dádiva do Nilo. Olha só, o Nilo é um dos mais extensos rios do mundo. Ele nasce no coração da África, certo? Percorre cerca de 6.700 quilômetros e desemboca no Mar Mediterrâneo. Tranquilo? Para os egípcios, o Nilo é considerado, olha só, para os egípcios, né? O Nilo é considerado um deus. Como assim, professor, um deus? Sim, eles consideravam o rio Nilo como um deus. E eles chamavam esse deus de quê? Ape. Tranquilo? Nesse processo aqui, para viajar de barco pelo Nilo, era o caminho mais fácil para chegar aos lugares distantes e atravessar desertos e montanhas. Por isso que eles consideravam o Nilo como um deus, ou seja, era uma forma de fácil acesso para eles. Tranquilo? A economia do Egito Antigo. Na história da economia do Egito, predominou um modo de produção asiática. Como seria esse modo de produção asiática? Nesse modo de produção asiática, o Estado, né, era representado pelo faraó, que era o quê? Era o dono e de todas as terras, ou seja, ele tinha todo o controle, o faraó controlava tudo. E por ele ter todo o controle, ele organizava, né, o trabalho agrícola da sociedade. Ou seja, ele controlava todo, além dele organizar, ele também controlava todo o trabalho agrícola da sociedade. Servidão coletiva. A maior parte do povo egípcio vivia num regime de servidão coletiva, correto? Como assim servidão coletiva? Devido ao que eles eram obrigados a sustentar o faraó e a elite, correto? Como assim, professora, sustentar o faraó e a elite? Ou seja, eles faziam o quê? De forma como com pagamento de tributos e parcela de produção. Ou seja, eles pagavam impostos, além deles pagar impostos, eles faziam o que também? Tudo que eles produziam, a metade iam para quem? Para o faraó e para a elite. Tranquilo? Agricultura. A agricultura destacava-se no cultivo do quê? No cultivo do trigo, no cultivo da cevada, no cultivo do linho e nas ervas. Ou seja, o cultivo do trigo era usado para quê? Para fazer pão. A cevada, como vocês sabem, era usada e é usada até o dia de hoje, né? Para fabricação da cerveja. O linho, o cultivo do linho era usado no quê? Na confecção de roupas. E ervas era no quê? No tempero de alimentos. A pecuária egípcia. A pecuária egípcia destacavam no quê? Eles destacavam na criação de bois, carneiros, porcos e aves. Além disso, da criação desses animais, o que acontecia? A carne desses animais era considerada para os egípcios um alimento de luxo, correto? Ou seja, por isso que eles cultivavam esses animais. Por quê? Porque a carne desses animais se transformaria num alimento de luxo para eles.
Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a sociedade no Antigo Egito. Olha só, aqui vocês estão observando que a sociedade está demonstrada através do quê? De uma pirâmide, ou seja, uma divisão de classe social. Como era essa divisão de classe social? Era dividida da seguinte forma: no topo da pirâmide estava quem? O faraó. Quem era o faraó, professora? O faraó era o poderoso, era o administrativo, militares e religiosos, correto? Depois vem quem? Os nobres. Os nobres eram quem? Os administradores das províncias e os comandantes do exército. Mais embaixo, os escribas. Quem eram os escribas, professora? Eram os funcionários da administração do Estado que tinha a função de quê? De cobrança de impostos, fiscalização e organização de leis. E, por fim, no último aqui da pirâmide, eram os escravos. Os escravos era quem, professora? Eram os prisioneiros de guerras, correto? Além dos escravos aqui também, tinham quem? Os artesãos, que eram quem? Barbeiros, ourives e também os camponeses, correto? Olha só, vou estar deixando para vocês uma atividade. É muito importante que vocês estejam fazendo essas atividades em casa. O que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês vão estar fazendo uma pesquisa. Onde, professora? Como que eu vou fazer essa pesquisa? Vocês vão, primeiro passo, essa pesquisa vai ser feita no caderno de vocês, na disciplina de História. Tranquilo? O que eu quero que vocês pesquisem? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a técnica de mumificação praticada pelos egípcios. Ou seja, essa técnica de mumificação era o quê? Era um ritual dos egípcios. E eu quero que vocês pesquisem como acontecia essa técnica de mumificação, explicando passo a passo no caderninho de vocês. Depois, quando vocês elaborar esse textinho da pesquisa, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um desenho, vocês vão usar a criatividade de vocês. Vão elaborar um desenho que represente a forma de mumificação, ou seja, a forma dessa técnica. Tranquilo? E eu vou estar entrando lá no grupo do WhatsApp e vou estar passando, explicando como vai ser feito o procedimento, porque depois os desenhos que forem mais criativos, né? Eu vou estar utilizando eles para estar postando no site da escola, correto? Então, vamos usar a criatividade de vocês. Obrigado por essa aula, espero que vocês tenham gostado e bons estudos, tá? Vamos aproveitar bem o tema.